Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo 15 de Gênesis para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, nós leremos do versículo 1 até o versículo 6. Depois destes acontecimentos, vindo a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos curvar as nossas frontes? Pai querido, nós te agradecemos por este momento de culto tão especial em nossas vidas, porque mais uma vez nos reencontramos com os irmãos, reafirmamos e confessamos a nossa fé em Ti, depositamos, Senhor, no Teu altar as nossas orações, descansamos, Senhor, em Ti as nossas preocupações e também, Senhor, nos acercamos da Tua palavra para delas, Senhor, aprendermos. Ajuda-nos neste instante, ó Pai. Sê presente conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje à noite gostaria de meditar com os irmãos rapidamente sobre a posteridade. Posteridade é uma palavra que pode ter várias acepções. E no dicionário nós encontramos várias acepções, várias conotações da palavra posteridade, né? Caráter ou condição do que é posterior. Um outro, o tempo que deverá se suceder ao presente. Tudo isso é posteridade. E nesse sentido, futuro, o porvir. Mas também significa um conjunto de descendentes de uma família, de uma nação, a descendência. Pode significar também gerações futuras ou glórias vindouras. Por exemplo, ele queria seu nome brilhando na posteridade, e aí tem uma ideia de celebridade, de imortalidade. São vários os sentidos para posteridade. Mas na Bíblia, essa palavra aparece sempre como sinônimo de descendência, de gerações. Aliás, em algumas versões da Bíblia, posteridade é traduzido por descendência, de tal forma que não é muito fácil contar em português quantas vezes a palavra posteridade aparece na Bíblia, porque em muitas versões a palavra ora é traduzida por posteridade e ora é traduzida por descendência. Mas uma coisa é certa, posteridade é uma palavra do Antigo Testamento. Ela é uma palavra que aparece muito nos textos dos patriarcas. No Novo Testamento, aparece apenas quando em referência a questões do Antigo Testamento, quando há uma referência ao Antigo Testamento. Nos Evangelhos, por exemplo, aparece quando eles estão discutindo com Jesus sobre a lei do levirato. Lembram quando questionaram a Jesus sobre aquele negócio, depois da ressurreição, quem vai ser a mulher dele, não é? Lembram a lei do levirato?
se um homem falecer sem deixar descendentes, o seu irmão tem a obrigação de desposar a viúva dele para gerar filhos, não a si próprio, mas como se os filhos fossem do irmão pré-morto, do irmão que morreu antes dele. Há essa lei exatamente para que alguém não se vá, não deixe a existência sem deixar posteridade. Aparece ali, aparece também nos textos de Paulo, mas todos os textos são uma referência aos patriarcas. E vai aparecer também lá no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, exatamente no contexto de uma referência veterotestamentária. Então é uma questão importante no Antigo Testamento, a ideia da posteridade. E, portanto, a mensagem de hoje, o sermão de hoje, ele tem uma natureza, um caráter veterotestamentário. Talvez no Novo Testamento isso não apareceu com força por causa da iminência, da visão apocalíptica da igreja primitiva, da visão de um fim iminente, de um fim que estava muito próximo. Como pensar em gerações futuras se o fim era iminente? E essa é uma pregação constante no Novo Testamento, e talvez, é apenas uma hipótese minha, que esta ideia da posteridade não apareça com tanta força no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, a ideia da posteridade tem uma função muito importante. E, inclusive, na leitura ou na releitura calvinista do batismo, também nós encontramos essa ideia da posteridade. Da mesma forma que a circuncisão foi a marca da aliança, também a aliança com a posteridade se faz através do batismo dos nossos filhos. Gostaria de refletir sobre isso com os irmãos hoje à noite. E um primeiro ponto que eu realçaria em relação a esse tema da posteridade é que a posteridade realça a consciência da nossa finitude e, a um só tempo, a nega. A posteridade realça a consciência da nossa finitude e, a um só tempo, a nega. Qual era o grande problema de Abraão aqui neste texto? Qual era a grande angústia dele? Era exatamente o seu desaparecimento da face da terra. Quem dele iria se lembrar? Eliezer, um damasceno, escravo que nasceu em sua casa, seria o seu herdeiro. O problema de Abraão era o temor da sua finitude, o medo do seu fim. Abraão estava com medo do seu fim. Tanto é assim que Deus diz para ele: não temas, Abraão. Ora, por que Deus diria a Abraão, não temas, se Abraão não estivesse com medo? É evidente que Abraão está com medo. Ele está com medo da morte. Ele está com medo de um fim que demonstra o seu banimento. Ele acaba, Abraão acaba, e Deus diz para Abraão: não temas, Abraão. Disse Deus: eu sou o teu escudo, e eu tenho um presente enorme para te dar. É isso que está no texto que nós lemos. Deus diz para ele: eu tenho um galardão, eu tenho um presente para dar a você, Abraão. Qual é a reação de Abraão? E o que adianta um presente? Essa é a resposta de Abraão para Deus. O que adianta um presente? Pode me dar o que for, eu cheguei ao fim, eu vou morrer. Quem ficará com tudo que eu tenho, se algum resquício de mim resta, é um estranho, uma pessoa de um outro país, que nasceu em Damasco, Eliezer, que não tem nada a ver comigo.
um estranho a mim é que ficará com as coisas que eu tenho. E que adianta o Senhor me dar um presente? Essa é a resposta que Abraão dá a Deus. O que faz Deus? Deus conduz Abraão para fora da tenda de suas visões limitadas e lhe mostra o céu pleno de estrelas. Abraão é conduzido por Deus para fora daquelas limitações estreitas de como ele enxergava a vida, e Deus lhe dá uma amplitude de visão tremenda. É o universo inteiro que ele vê numa noite em que brilhavam todas as estrelas. Deixa esse seu desânimo com a finitude, Abraão. Olha para as estrelas, Abraão. É o que Deus lhe diz. Deus é poeta. E como todo poeta, Deus é exagerado. Se puderes contar as estrelas dos céus, se puderes, poderás contar aqueles que serão a tua posteridade. É isso que Deus diz para Abraão. Você pode contar as estrelas do céu? Se você conseguir, então você vai conseguir contar aqueles que serão a tua posteridade. Abraão se redime de sua finitude e do medo do seu fim, projetando-se em sua posteridade. Esse presente de Deus, um filho, uma multidão de descendentes, resolvia para Abraão o problema da sua morte e o problema do seu fim. Aquela grande angústia que tomava Abraão e que o fazia pesaroso da sua condição de vida, da sua vida se demonstrar ao cabo como uma banalidade, dela ele é redimido, porque Deus lhe dá uma visão muito ampla. E Abraão entende o sentido da sua existência na sua posteridade. Por isso, a posteridade realça a consciência de nossa finitude, mas a um só tempo a nega. Porque, de alguma forma, nós continuamos a viver naqueles que são a nossa posteridade. E hoje nós tivemos um testemunho tão bonito aqui na igreja, um reencontro de mãe e filha. Quanto de mistério, quanto de vida existe neste reencontro. Nós não terminamos quando morremos, de alguma forma continuamos a viver naqueles que são o presente de Deus para nós, a nossa posteridade. Até diz um ditado popular, né, que uma pessoa se realiza quando escreve um livro, quando planta uma árvore e quando tem um filho. Exatamente aquelas coisas que podem ficar para além de nós, aquelas coisas que são mais permanentes. Geralmente as árvores vivem durante muitos anos e até séculos. Os livros podem ficar aí impressos e os filhos constituem a posteridade. Abraão foi chamado para ver o sentido da sua vida na posteridade. Isso é um mistério muito grande, meus irmãos. Nós somos além do que nós somos. Deus nos dá uma graça extraordinária de vivermos também a nossa vida na vida dos demais. E porque filho também não é só aquele filho que é gerado biologicamente.
Filho também é aquele que é gerado espiritualmente. São aqueles que compartilham da nossa existência. São aqueles que compartilham do nosso próprio viver, da vida que podemos transmitir aos outros. E a nossa vida não será em vão, não encontrará limite na morte, se de qualquer sorte ela também se projetar e for uma bênção na vida dos outros. Para isso foi chamado Abraão: sê tu uma bênção. Mas a posteridade também lança uma ponte para o futuro que se faz presente. Os descendentes, os filhos, a posteridade, ela lança uma ponte para o futuro que vem para o presente. Vocês já repararam que é sempre o futuro que nos move? Quem não enxerga o futuro para a sua vida está morto. Eu repito, quem não enxerga futuro para a sua vida, rendeu-se à morte. Se você não está vendo futuro para a sua vida, invente um para ser o motor da sua existência. Eu dou um exemplo para vocês de que o futuro é, na verdade, aquilo que move o presente. Se nós olharmos para as crianças, para os jovens, o tempo todo é o futuro que puxa a vida deles. Olhe uma criança como ela é movida pelo futuro, aprendendo as primeiras habilidades, as primeiras competências. Tudo que uma criança aprende não é exatamente por causa do futuro. Depois nós as colocamos nas escolas e as crianças também vão aprender para que elas estão com tanto empenho, por que tanto investimento, se não é para o futuro. Quanto investimento nós temos a vida inteira para o futuro. Depois chega um momento na vida dos jovens que eles começam a projetar o seu futuro junto com o outro, e aí vem os planos do casamento. Mas tudo está para o futuro. É o futuro como que busca mover o presente. No presente nós agimos puxados por um futuro. Mas, meus irmãos, um dia vai chegar o fim. O Salmo 90 diz: pois todos os nossos dias passam na tua ira, acabam os nossos anos como um breve pensamento. Todos os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Todavia, no fim, não pode haver fim. Por quê, meus irmãos? Porque a posteridade é o futuro. Quando nós chegamos em determinada idade, toda a nossa vida se motiva e se direciona à realização daquilo que é para a posteridade. Os planos que inicialmente eram nossos passam a ser os planos para os filhos, para os netos, para o sonho que vem do futuro, iluminando o presente e dando sentido e beleza para o presente. Quantos de nós já não assistiu o fato de que, às vezes, um bisneto redime a vida de uma pessoa idosa, reanima uma pessoa idosa pelo brilho que vê da vida do futuro que se constrói. E por isso mesmo o fim não se apresenta. Por que o fim não se apresenta? Porque nós temos a possibilidade de, como Abraão, desejar essa bênção imensa que é a posteridade, que é o futuro. E por isso mesmo, o futuro é sempre
que nos dinamiza a vida. Nós criamos força para sair de Ur dos Caldeus, para atravessar por terras que são terras estranhas, para sofrer constrangimentos como sofreu a Abraão em terra alheia, mas para lutar por uma terra da promessa. E peregrinos andaremos, sem saber se um dia chegaremos à terra da promessa. Mas é este futuro, como que um imã que nos puxa e nos move no presente para a posteridade. Assim, meus irmãos, pensar a posteridade como pensaram os profetas é pensar numa grande bênção de Deus. Por isso a palavra posteridade aparece tantas vezes, desde lá da Torá, desde do Pentateuco até os profetas, essa ideia aparece com essa dinâmica e com esta força. Mas, por fim, gostaria de mencionar para os irmãos que a posteridade nos possibilita também amar o passado, que é parte do presente. A posteridade nos ajuda a amar o passado, que é parte do presente. Entender a visão de Abraão é também entender que nós somos, da mesma forma, posteridade dos nossos antepassados. Nós também somos posteridade dos nossos antepassados. Somos herdeiros das promessas. Vivemos o gosto bom do que nos contaram os nossos pais. Vivemos o gosto bom de ouvir uma melodia, um hino, uma canção, uma leitura da Bíblia que nos reporta à nossa infância, aquilo que vivemos de extraordinário na vida. Eles também, os nossos pais, tiveram visões. Deus os chamou para fora da tenda e lhes mostrou o céu. Eles sonharam e realizaram, e caminharam e foram peregrinos em terra estranha, para que nós existíssemos e fôssemos os frutos dos seus sonhos. Abraão, assim, é pai de todos que ouvem a voz de Deus e saem de sua tenda para ver o céu. Claro que foi a Luísa que me fez pensar em Abraão. Amém.